Eu vou analisar mais detidamente com vocês a hipótese do inciso 3, que é aquela que se refere ao processo ficar suspenso por não serem encontrados bens penhoráveis do próprio executado. E eu digo que a gente vai ter que analisar mais profundamente esse inciso, porque os parágrafos 921 tratam desse inciso. Porque nós temos que resolver um problema. Nós não podemos imaginar que a execução ficará eternamente suspensa esperando cair do céu o patrimônio do executado. É preciso que a gente dê uma solução, sobretudo porque o tempo nas relações jurídicas é fundamental. A gente tem que dar tempo a que as coisas se consolidem ou se extingam. Nesse sentido, o parágrafo 1º desse artigo 921 diz o seguinte: na hipótese do inciso 3, que é esse inexistirem bens e, portanto, o processo vai ficar suspenso, o juiz suspenderá o processo pelo prazo de 1 ano. Então já tem uma determinação de prazo. Não só o processo ficará suspenso, como ele ficará originariamente suspenso por 1 ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Ou seja, a prescrição que tinha sido interrompida lá com a propositura da execução vai permanecer suspensa durante esse período de paralisação, de suspensão do processo. Parágrafo 2º. Decorrido esse prazo de 1 ano, prazo máximo de 1 ano, sem que continue a ser localizado patrimônio algum do executado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, não a extinção, o arquivamento formal do processo. Ou seja, passado esse ano, o processo então é redirecionado ao arquivo. Não é extinto o processo, ele é direcionado ao arquivo. Entretanto, parágrafo 4º, durante o prazo de que trata o parágrafo 1º, portanto o parágrafo 4º diz: passado aquele prazo lá de 1 ano de suspensão, começa a correr o prazo prescricional, a chamada prescrição intercorrente. Portanto, o desenho é o seguinte: não se encontrou patrimônio do executado, o processo fica suspenso no máximo por 1 ano. Passado 1 ano, o processo vai para o arquivo sem extinção, só que a partir desse primeiro dia, depois desse ano, ou seja, na ida para o arquivo, o prazo da prescrição, agora a prescrição intercorrente, retoma. Ou seja, o exequente passa a ter contra si de novo prazo prescricional. Esse processo, portanto, vai ficar no arquivo com a prescrição intercorrente correndo. Durante esse período de arquivamento, o exequente pode requerer o desarquivamento para que tomem as medidas necessárias para a retomada do curso de execução. O STJ tem decidido que esses pedidos de desarquivamento e retomada do curso da execução não terão o condão de interromper de novo a prescrição se não for alguma providência real, concreta. Ou seja, ficar só pedindo para desarquivar e não fazendo nada não é suscetível de interromper de novo a prescrição, porque senão o exequente ficaria a cada 4 anos pedindo desarquivamento e nunca esse processo terminaria. Então, durante o período de arquivamento, em que a execução continua existindo, mas o período do prazo prescricional passa a correr, o exequente pode desarquivar a qualquer instante. Só que a prescrição só será de novo interrompida se ele providenciar um ato real concreto que seja tido pela justiça como alguma coisa que seja eficaz. Essa malícia de ficar apenas desarquivando e arquivando não pode gerar a interrupção da prescrição intercorrente. Passado o prazo prescricional, portanto o processo não tendo sido movimentado durante o prazo prescricional, que vai depender de que tipo de execução a gente esteja tratando, o reconhecimento dessa prescrição intercorrente pode se dar pelo juiz de ofício, com a consequente extinção do processo. Portanto, o juiz pode, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o processo. Entretanto, o parágrafo 5º determina que esta providência seja dada após oitiva das partes. Isso é uma discussão grande, porque o que significaria essa oitiva das partes? A prescrição já aconteceu. Portanto, não seria um despacho para que o exequente desse andamento. Seria apenas um despacho dizendo: eu já estou detectando prescrição. Alguém tem alguma coisa que possa me trazer algum elemento que me indique que eu esteja errado? Se isso não acontecer, a extinção estará extinta em razão da prescrição, ok?